Graça e paz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 3 e 4. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E o outro para Elias. Transfiguração, capítulo 17 de Mateus. Um tema aí meio calcanhar de Aquiles para alguns irmãos aí. Explicar. Como se explica isso? Jesus estava lá, transfigurou na frente dos discípulos e os discípulos puderam ver Jesus conversando com Elias e com Moisés. Até explicar a questão de Moisés é fácil. Desculpe, de Elias é fácil. Elias não morreu, foi arrebatado, foi tomado num redemoinho, no carro de fogo, carruagem de fogo, então ele não morreu. Isso fica fácil da gente buscar na Bíblia e saber interpretar. Mas e Moisés? Moisés morreu. Moisés subiu um monte, não entrou na Terra Prometida, por algum erro que ele cometeu lá com relação às ordenanças de Deus. Ele não herdou a Terra Prometida, subiu no monte e morreu. E aí a gente tem uma informação importante na carta de Judas, na epístola de Judas, que diz o seguinte. Judas nos informa: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, o arcanjo Miguel repreendeu o diabo usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Não usou juízo de maldição contra ele. Mas por que o diabo queria o corpo de Moisés? Para instituir aquilo que o diabo gosta. Tirar o foco de Deus e instituir uma idolatria em Israel. Moisés é muito respeitado até hoje porque ele representa a lei. Os judeus sempre respeitaram muito Moisés, o profeta, porque ele representa a lei de Deus na terra. Ele é o portador, era o portador da lei. E o diabo queria fazer uma idolatria em torno de Moisés. O que a gente aprende com isso? Voltando para lá, mas com relação à morte. E a morte? Tudo bem, o diabo contendia contra o arcanjo Miguel, mas Moisés morreu. Como é que ele aparece vivo ali? Bom, da mesma forma que muitas pessoas, como Lázaro ressuscitou depois que já cheirava mal, como a menina, Talita, que ressuscitou também, como o filho da viúva de Naim, que também ressuscitou. Então são várias passagens que mostram como pessoas que caíram dentro da cova do profeta, se eu não me engano, o profeta Eliseu, e voltaram à vida, pessoas que estavam mortas. Deus tem poder. Então, no meu entendimento, aquilo que Deus tem me dado como revelação e eu tenho buscado como estudo, quando houve aquela contenda a respeito do corpo de Moisés, foi porque Deus já queria ressuscitá-lo. Deus o ressuscitou, assim o fez, porque a própria palavra diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, quando na transfiguração aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, os dois estão vivos em corpos glorificados. Tranquilo? É o meu entendimento. Se você acha diferente, posta aí o comentário aí embaixo que quem sabe a gente faz um vídeo debatendo isso aí. Fica fácil de explicar então para os espíritas que aquilo ali não era uma mesa branca, que aquilo ali não era uma sessão espírita, porque eles estavam vivos, Deus tem esse poder. Ali fica bem nítido também a questão da revelação espiritual. Pedro não viu Moisés, ele não conheceu Moisés, não conheceu Elias. E como ele sabia que eram os dois? Por uma revelação de Deus. Por uma revelação de Deus, ele reconheceu que aqueles dois eram a lei e os profetas representados por Elias. Uma outra coisa que mostra bastante é a questão, para responder aí
com relação a João Batista era o próprio Elias. Não, não. Elias não tinha morrido. Como que era João Batista? Se Elias não tinha morrido. Elias não morreu. João Batista nasceu, então quer dizer, ficou duas pessoas, duas almas ocupando a mesma identidade. É uma coisa que é ilógica, né? Mas buscam aí dentro da palavra de Deus, a mãe das heresias é a própria Bíblia, né? Porque de dentro da Bíblia você tira as maiores heresias. Então a gente tem que ter, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus, ela tem que ser lida em espírito e verdade. Ela tem que ser lida com o coração aberto, com a mente aberta e com o espiritual ligado com Deus, para que você possa entender as verdades dentro da Bíblia. Se lê como qualquer livro que tem aí na biblioteca ou no jornal, como se fosse um jornal, isso aí vai fazer mais mal do que bem para você. Mas é isso. João Batista não era Elias, ele veio no poder e na autoridade de Elias, mas João Batista não era Elias porque o próprio Elias não tinha morrido. Tanto é que ele apareceu no mesmo tempo para Jesus. E a gente não sabe na época se ele já tinha morrido, não sabe, porque a Bíblia, como eu já falei em outra oportunidade, ela não segue uma cronologia linear, ela não é uma linha reta que você pode pegar ali e seguir não. Se for ler dessa forma, como eu falei, a gente fica maluco e não chega a entendimento nenhum. Tanto é que é assim a questão do Adão e Eva, como é que Caim saiu e casou? Se você for ler de uma forma linear, não tinha ninguém para ele casar. Mas de um tempo para o outro, de um registro para o outro dentro da palavra de Deus, quantos séculos, ou quantas décadas, quantos séculos, quantos meses pode ter passado, e outras pessoas, irmãs mesmo, de Caim, filhas de Adão e Eva, pode ter nascido para que ele possa ter conhecido a sua esposa. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Com relação à transfiguração, é isso. E o mistério das duas testemunhas. Será que Elias e Moisés realmente são as duas testemunhas que voltam no Apocalipse para pregar a palavra de Deus por um determinado tempo, para que a terra talvez venha se arrepender ou não, ou se alegre com a sua morte, como está escrito em Apocalipse? Então esse aí é mais uns mistérios aí da palavra de Deus. A gente não pode ir muito além, fora da palavra, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, bem registrado aqui, que assim como os nossos amigos católicos, eu respeito bastante a tradição, porque se não fosse a tradição judaica, a gente não saberia dessa história em Judas, que esse registro que Judas fez não tem mais nenhuma parte da Bíblia, só tem na epístola dele. E isso foi assim, Deus quis que nós soubéssemos dessa informação, colocou, registrou ali, deixou que essa parte entrasse dentro da Bíblia Sagrada, da edição da Bíblia, né? Para que a gente pudesse saber dessa passagem, mas isso veio através da tradição. Então a tradição não é de toda se jogar fora, não. Pelo contrário, a tradição é muito importante. Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos de tradição que pode trazer também heresia e apostasia se a gente confiasse também somente na tradição. Mas eu acho que era isso. Espero que tenha sido bem claro, apesar de ser não ser um doutor aí. Graça e paz. Amém?